Bom dia, como vai? Na semana passada, nós mostramos o vídeo do senador Cleitinho e do prefeito de Paracatu, Igor Santos, que abriram um caminho alternativo para motoristas fugirem do pedágio na BR-040. A Agência Nacional de Transportes Terrestres disse ao jornalismo da NTV que evadir do pedágio é infração grave e desvios irregulares podem ser questionados na Justiça. Já os detalhes e veja mais no 30 Minutos desta terça-feira, 18 de fevereiro. Suspeitos de matarem garoto de 14 anos em São Gotardo por pisão no pé são detidos. Vereadores de Patos de Minas vão votar aumento dos próprios salários, prefeito, vice e para outros cargos públicos. Trabalhadores de Presidente Olegário podem fazer saque calamidade do FGTS. Fórum Cultural discute melhorias para esporte e lazer em Patos de Minas. Os cuidados extras com a saúde em dias de calor intenso. Fique conosco, o 30 Minutos já está no ar. Um homem foi preso no final da noite de ontem em Patos de Minas por furto de fiação de padrão de energia. Os materiais foram furtados de uma casa do bairro Planalto. Os donos da residência contaram à polícia que, após apagão em alguns cômodos, perceberam danos no padrão e viram um homem saindo do mato próximo à casa. Com as descrições do ladrão, a polícia militar abordou o homem de 31 anos e encontrou na mochila dele os fios furtados e alicates que teriam sido utilizados para praticar o furto. Os dois suspeitos de matarem o adolescente de 14 anos em São Gotardo foram presos nesta segunda-feira em ação das polícias militar e civil, depois de receberem informações do paradeiro deles. O crime aconteceu neste domingo, depois de discussão por causa de um pisão no pé. David Gabriel Rosa e outro amigo de 13 anos estavam em um bar no bairro Boa Esperança quando o adolescente de 13 anos pisou sem querer no pé de um homem. Eles iniciaram uma discussão, o homem pegou uma arma de outra pessoa, apontou para o garoto de 13 anos. David entrou na frente para proteger o amigo e foi alvejado. David morreu no local. Os suspeitos do crime foram abordados em uma casa no bairro São Geraldo e tentaram fugir pelos fundos da residência. Na casa deles foram encontradas a moto utilizada para fugir da cena do crime e a arma utilizada. Um dos suspeitos é adolescente e o outro maior de idade. Já no 30 Minutos a gente mostra que trabalhadores de Presidente Olegário podem fazer saque calamidade do FGTS. E vereadores de Patos de Minas vão votar aumento dos próprios salários, prefeito, vice e para outros cargos públicos. Um sorriso bonito faz diferença e transforma vidas. Por isso, a Mais Implantes oferece serviços de excelência. Eu nunca imaginei que o sorriso poderia transformar a minha vida. Eu sou o Matheus Borges e sou paciente aqui da Clínica Mais Implantes em Patos de Minas. Foi aqui que eu conheci a doutora Gabriela Fernandes. Foi quando então ela me explicou que poderia transformar o meu sorriso com a lente dental de porcelana. A partir daí, eu realmente pude perceber a mudança no meu sorriso. Passei a sorrir mais vezes e, claro, dar boas gargalhadas. E você, tá esperando o quê? Faça assim como eu, seja um paciente da Mais Implantes, transforme o seu sorriso e sorria para a vida. Os salários dos vereadores de Patos de Minas podem ser reajustados em 8,65%. Se for aprovado o aumento de 8,65%, o salário dos vereadores de Patos de Minas passará de R$ 13.410 para R$ 14.570 e será retroativo a 1º de fevereiro. O aumento corresponde à variação do INPC acumulado entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2024. Os vereadores que assinam o projeto de lei justificam que o aumento cumpre o que está previsto em lei municipal, assegurado pela Constituição
Constituição Federal. Os vereadores também vão votar o aumento dos salários dos secretários municipais, procurador-geral e controlador-geral do município, também em 8,65%. O aumento deve ser votado na reunião dos vereadores de Patos de Minas da próxima quinta-feira. Também será apreciado o reajuste salarial dos servidores públicos do Executivo e Legislativo, fixado em 7,5%. Os vereadores também vão votar o aumento nos salários do prefeito e vice-prefeita de Patos de Minas. O reajuste de mais de 24% se refere às perdas inflacionárias. No documento enviado à Câmara Municipal de Patos de Minas, o prefeito justifica que o aumento de 24,57% se refere às perdas inflacionárias com base no INPC acumuladas de 2021 a 2024. Conforme o ofício, a última revisão ocorreu há 8 anos e justifica que o salário do prefeito estabelece o teto de remuneração no município e isso impacta na administração municipal, com dificuldade na contratação e retenção de profissionais especializados, como médicos, que, conforme o prefeito, vão para outras cidades em busca de melhores condições. De acordo com o portal da Transparência, o salário bruto atual do prefeito de Patos de Minas é de R$ 20.569. Com a correção da inflação, passará para cerca de R$ 25.623. Já o salário bruto da vice-prefeita, que é de R$ 10.284, poderá passar para cerca de R$ 12.811. Os reajustes também devem ser apreciados pelos vereadores na reunião da próxima quinta-feira. Trabalhadores de Presidente Olegário podem solicitar o saque calamidade de suas contas do FGTS disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal. A medida é em razão das chuvas que castigaram a cidade no início do ano. O saque calamidade é permitido pelo governo federal para trabalhadores que moram em cidades que decretaram situação de emergência reconhecidas pela Defesa Civil em casos urgentes e graves de desastres naturais que tenham atingido suas residências. O valor é de até R$ 6.220, limitado ao saldo disponível do FGTS do trabalhador. Os trabalhadores de Presidente Olegário, mais 6 cidades de Minas Gerais, estão autorizados, desde o último sábado, a sacar o dinheiro do FGTS. A Prefeitura de Presidente Olegário decretou situação de emergência no dia 13 de janeiro, após os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município no início do ano. O saque do FGTS Calamidade pode ser solicitado através do aplicativo FGTS ou em uma agência da Caixa. 11h40 e daqui a pouco, no 30 minutos, a programação do Carnaval Popular na região. E Fórum Cultural discute melhorias para esporte e lazer em Patos de Minas. A Clínica e Laboratório Mais Exames em Patos de Minas é referência em exames e consultas médicas especializadas. São mais de 1.000 exames oferecidos e mais de 25 especialidades médicas. Na Mais Exames, nós cuidamos de você. A Mais Exames é o maior centro de diagnóstico de Patos de Minas e região. Oferecemos uma ampla gama de serviços, como laboratório de análises clínicas com lanche especial após a sua coleta, ultrassonografia em geral, ginecológica, obstétrica, articular e vascular como duplex, tomografia computadorizada, raio-x, mamografia digital e todos os exames cardiológicos, como o eletrocardiograma, mapa e Holter 24 horas, o ecocardiograma e o teste ergométrico. Também realizamos biópsias e procedimentos médicos e estéticos, além de inserção e remoção do DIU. São mais de 1.000 exames com conforto, agilidade e precisão. Atendemos particular os convênios Cisalp, Doutor Eli, Faserv, Notre Dame, Rap Vida, Postal Saúde. Confira se o seu convênio é credenciado. Venha para a Clínica e Laboratório Mais Exames.
médicos e exames ao seu alcance. Em Patos de Minas, em frente ao Mercado Municipal. Mais exames cuidando de você e da sua família. Foi realizada mais uma etapa do Fórum Cultural, que discute melhorias para áreas de esporte e lazer em Patos de Minas. O Fórum Cultural seguiu com sua programação nesta segunda-feira, abordando desta vez as demandas do esporte e do lazer. O evento busca aproximar a sociedade civil e o poder público na construção de políticas voltadas para cultura, esporte, turismo, patrimônio histórico e igualdade racial. O principal proveito desse momento é escutar o que esse público que trabalha com o esporte precisa da participação do poder público. E as pessoas que estiveram aqui, foram significativamente representativos do esporte aqui no município e trouxeram aquilo que eles mais precisam em relação ao desenvolvimento do esporte. A primeira etapa aconteceu no dia 30 de janeiro, com debates focados na cultura, promovendo diálogo entre especialistas, gestores e a população interessada. As demandas que mais são solicitadas é o apoio ao esporte final, no esporte amador, o esporte infantil, o esporte de base, material esportivo, equipamentos esportivos, eu coloco praças esportivas também. O pessoal solicitou, reclamou, sugeriu a questão de equipar os nossos equipamentos públicos com telas, com gols, onde iluminação desses espaços públicos. Então, isso está dentro do que nós havíamos previsto para o município e agora é trabalhar em cima disso que o pessoal pediu. Esse tipo de evento é fundamental para que representantes de todas as modalidades esportivas tenham um momento de fala. O fórum se torna um espaço essencial para dar voz aos atletas e fortalecer o cenário esportivo local. Acho que deu ouvido a todos os esportes, inclusive a gente, que é um esporte um pouco mais difícil, que é um esporte adaptado, mas que tem sobressaído muito bem aí nos campeonatos, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. Então, juntamente com a Secretaria, acho que isso é de grande valia para todas as instituições que estão aqui sendo representadas. Uma das datas comemorativas mais esperadas pelos brasileiros está chegando. Em 2025, o Carnaval será entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março. Algumas cidades da região vão realizar a folia popular, já outras terão que deixar as comemorações para outros anos. O Carnaval 2025 começa na sexta-feira, 28 de fevereiro, e vai até a terça-feira, 4 de março. Em algumas cidades do Noroeste Mineiro e região do Alto Paranaíba, a data não é considerada feriado, mas prevê um cronograma de atividades com muita folia na região, exceto na cidade de Lagoa Formosa, que, de acordo com o prefeito José Amorim, que assumiu a administração municipal no início deste ano, o cancelamento do tradicional carnaval foi uma necessidade, diante da difícil situação financeira em que a prefeitura se encontra. Para esse ano, infelizmente, não tem como a gente fazer o carnaval. Um valor considerável, que foi gasto ano passado, mais de 1 milhão, E a situação financeira, no momento, em Lagoa Formosa, não nos permite a fazer uma festa dessa magnitude. Então, a gente optou por não fazer, por questões mesmo financeiras. De acordo com o prefeito de Lagoa Formosa, as contas da prefeitura estão atrasadas desde agosto de 2024 e o cancelamento do carnaval deste ano pode gerar uma economia de cerca de R$1 milhão para os cofres lagoenses. Para o próximo ano, assim que a situação for equilibrada, o tradicional carnaval da cidade deve continuar com algumas inovações. O ano que vem também, provavelmente, a gente fazendo carnaval não será mais na praça. A gente vai fazer uma parceria com o Sindicato Rural para fazer um evento com um local de mais segurança. Então, a gente também evita aluguéis de tendas, de banheiros químicos, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que fazer um carnaval bem enxuto
e fazer de boa qualidade, mas em um local adequado. Em Coromandel, o evento é conhecido como Carnacoró e para este ano, a festa gratuita oferecida pela Prefeitura da cidade promete uma folia muito animada. Nós teremos aí premiação para os melhores blocos, melhores fantasias, nós teremos matinê para as crianças, mas eu vou dar um spoiler aqui para você, nós teremos diretamente da Bahia um dos maiores conjuntos do Carnaval do Brasil, que é o Terra Samba. Então nós convidamos aí toda a região para vir aqui do dia 28 ao dia 3 de março. Em Presidente Olegário, a folia também será realizada gratuitamente para a população, com a realização no Parque de Exposições da cidade. A gente resolveu fazer ele em ambiente fechado, no entanto, com portões abertos, entrada gratuita, certo? E com isso a gente começou essa parte de organização e estamos fazendo tudo dentro das normas, com laudo de corpo de bombeiro, contratação de som, cobertura, telão em LED, também em parceria com a equipe do som automotivo, que é a equipe de Tio Brothers, né? E estamos fazendo de tudo para ser um carnaval bom, atrativo, né? Um retorno com o pé direito, né? Nós vamos agora para o último intervalo do 30 minutos e na volta a gente mostra os cuidados necessários com a saúde nesse calorão. E motorista que evadir de pedágio pode ser multado, diz a Anitte em resposta a vídeo de senador e prefeito de Paracatu. O calor excessivo pode causar vários prejuízos à saúde, como desidratação, insolação e até agravamento de doenças crônicas. A região também tem enfrentado dias de calor intenso e cada um busca maneiras de aliviar os incômodos das altas temperaturas. O Brasil enfrenta uma onda de calor com temperaturas recordes e sensação térmica que pode chegar a 70 graus em algumas regiões, segundo projeções de pesquisadores da USP. Com esse cenário extremo, os cuidados com a pele devem ser redobrados. O protetor solar, ele vai ser o que você adaptar. Mas assim, protetor solar de farmácia, com FPS a mais de 30. E aí a gente sempre fica, 30, 60, mas a verdade tem que reaplicar o filtro solar para ele estar fazendo efeito. Para Simone, que é mamãe da Heloísa, o uso do protetor solar é fundamental. É isso mesmo, né, Simone? Isso, o sol tá muito quente, né? O calor tá demais, então temos que caprichar na hidratação e principalmente no protetor, né? Para proteger a pele, né? A pele é mais sensível, não somente da criança, mas nós adultos também, né? Vamos abrir e passar, né? O protetor, né? É importantíssimo, né? E desde pequenininho é muito importante, né? Muito importante, não pode faltar. Sabrina Castro conta que após sofrer as consequências da falta de proteção solar, passou a redobrar os cuidados com a pele, especialmente nesses dias de calor intenso. Nos dias mais quentes, usar uma roupa mais fresca ou estar sempre protegendo os braços. Se for sair a pé, às vezes eu uso um boné. E de moto, às vezes eu coloco umas manguitas, uma coisa assim, ou então uma blusa mais fresca. Porque às vezes as pessoas pensam que porque tá de moto, rapidinho tá ali, não precisa usar nada, né? Mas acaba que nesse pouco tempo o sol, né, já vem com uma intensidade mais forte, dependendo do horário. Eu tive queimadura na nuca e nos braços, devido à intensidade do sol, que era um sol da manhã, então foi bem mais forte. Pode usar roupas de manga comprida, fechadinha, clara para refletir a luz do sol e mais largas também. Óculos com proteção UV, né? Então nada desses óculos falsificados mesmo que a gente compra na rua, porque eles não têm proteção nenhuma e às vezes até piora. Chapéu ou boné sempre de aba mais larga, lembrando sempre também da proteção da nuca, orelha, lábio inferior, tá sempre usando hidratante e proteção solar nesses locais também. Proteger-se do sol não é apenas uma questão de estética, mas é essencial para evitar danos à saúde, como queimaduras, envelhecimento precoce e até mesmo o risco do câncer de pele.
Entre o horário de 10 às 16, mas também ao longo do dia todo, que também a gente tem os raios que vai causar câncer de pele. Então, até nos dias mais chuvosos, mais frios, usar filtro solar, não sair de casa sem a proteção. A busca por alimentos refrescantes, como sorvetes, por exemplo, tem aumentado em Patos de Minas com esse calor todo. Mas é preciso cautela com o consumo em excesso. O Brasil tem enfrentado um dos períodos mais quentes do ano. Em diversas cidades, os termômetros registram temperaturas acima da média. E o calor intenso já impacta a rotina da população. E os especialistas reforçam os cuidados que devem ser tomados para evitar problemas de saúde. O nosso sistema respiratório, relacionado aí à nossa imunidade, sofre. O nosso sistema digestório também, nessa época de calor, a conservação dos alimentos, ela muda e com isso a gente fica mais suscetível a gastroenterites, a viroses intestinais. Então, muito comumente, a gente tem aí quadros de surtos, de viroses. Voltando agora às creches também isso acontece. E a gente tem que lembrar também da nossa pele, a gente sua muito mais e com isso, como a gente tem um aumento do nosso suor, a gente tem um risco muito maior relacionado, por exemplo, à desidratação. O calor extremo tem sido um desafio para muita gente e em dias assim é essencial buscar maneiras de se refrescar. E para enfrentar esse clima, nada melhor do que um sorvete ou um açaí bem gelado. Além de refrescantes, essas opções ajudam a aliviar a sensação térmica e ainda dão aquela energia extra para o dia. Nossa, é maravilhoso, tá muito gostoso. Esse ano eu acredito que também vai superar, teremos ondas fortíssimas de calor. Além de saborosos, esses alimentos ajudam na hidratação e fornecem energia. Mas é preciso ter moderação, especialmente com os acompanhamentos e o excesso de açúcar. A gente não pode exagerar na questão do uso dessas questões por conta de açúcares, mas são alternativas interessantes que ajudam a gente a hidratar e são alternativas diferentes. Então, quando a gente não está conseguindo tomar a quantidade de água necessária, é uma alternativa interessante. Nos dias de calor intenso, a exposição ao sol pode trazer sérios riscos à pele. Além do desconforto, a radiação ultravioleta pode causar queimaduras, acelerar o envelhecimento e até aumentar o risco de câncer de pele. Por isso, o uso do protetor solar é essencial para garantir uma proteção eficaz. Todas essas regiões que a gente tem de exposição solar, a gente tem que proteger. Se a pessoa anda de moto, às vezes aquelas roupas com proteção também contra os raios ultravioleta podem proteger e usar o protetor solar adequadamente, lembrando de não aplicar somente cedo, Uma das dificuldades é, cedo eu lembro, mas a gente não pode pensar que aquela dose de cedo ela vai valer para todo dia. Então essa dose da manhã ela tem que ser, a gente tem que renovar, a gente tem que fazer novas aplicações para que a gente esteja protegido. Portanto, não dá para brincar com esse calorão. Fica o alerta. Hidratação e proteção são fundamentais para enfrentar esse período de temperaturas tão elevadas. Na semana passada, nós mostramos o vídeo do senador Cleitinho e do prefeito de Paracatu, Igor Santos, que abriram um caminho alternativo para motoristas fugirem do pedágio na BR-040. A Agência Nacional de Transportes Terrestres disse ao jornalismo da NTV que evadir do pedágio é infração grave e desvios irregulares podem ser questionados na Justiça. No vídeo publicado pelo senador Cleitinho e pelo prefeito de Paracatu, Igor Santos, mostra o caminho aberto por eles em terreno particular para motoristas evadirem da cobrança de pedágio em Paracatu, que será ativado em 10 de março. A reação foi por conta do valor do pedágio. A tarifa básica por trecho pode variar entre R$ 12,39 e R$ 16,94. A praça de pedágio é uma das 7 que serão ativadas no trecho na BR-040 entre Belo Horizonte e Cristalina pela Via Cristais, vencedora de leilão para operar na rodovia. Em nota ao jornalismo da NTV, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, disse que rotas de fuga de pedágio resultam em danos ao contrato de concessão e podem gerar questionamentos administrativos e judiciais. Além disso, enfatizou que evadir de pedágio é infração de trânsito grave e o motorista está sujeito a multa e perda de pontos na CNH e pode ainda sofrer outras penalidades.
A ANTT esclarece ainda que realiza fiscalizações em conjunto com as concessionárias para evitar a evasão de pedágios. Barreiras físicas, fiscalização por câmeras e até ações judiciais contra desvios irregulares são algumas das medidas adotadas. Segundo a ANTT, os valores finais serão divulgados antes do início da cobrança. O trecho da BR-040 concedido à Via Cristais tem 594,8 quilômetros de extensão. Ao longo de 30 anos, a concessionária deverá investir cerca de 12 bilhões em melhorias na rodovia. O 30 Minutos de hoje vai ficando por aqui. Eu, como sempre, te agradeço pela sua audiência e companhia e a gente volta a se encontrar amanhã.